Seja bem-vindo a mais uma videoaula do nosso curso Encanador 2026 da equipe Piping World. Na videoaula de hoje vamos estar trabalhando com deslocamento tridimensional com pontos fixos. Calma aí, pontos fixos. Você sabe me dizer o que são tubulações com pontos fixos? Muito bem, tubulações com pontos fixos é onde você tem uma tubulação, ou mais de uma tubulação, onde ela está posicionada, aguardando a interligação entre uma máquina, entre uma bomba ou entre outra tubulação. Tubulação essa que não pode ser tocada, movida nem para o lado, nem para o outro, nem para trás, nem para frente. Ela está exatamente aonde o projeto pediu ou aonde o superior pediu para estar. Vou dar um exemplo. Imagina que você esteja trabalhando com um material chamado aço liga, um material rígido, difícil de ser trabalhado, um material onde você tem que evitar a perca de material por ser um material caro. Seu supervisor, seu superior, pediu para você deixar uma distância boa entre essas duas tubulações, porque na obra não tem as curvas adequadas para fazer esse fechamento. E você deixou um espaço, mas quando as curvas chegarem, você tem que fazer esse fechamento. Você tem que fazer essa acoplagem, essa interligação entre esses dois pontos que já estão posicionados. E aí, como vamos fazer isso? Muito bem, na videoaula de hoje vamos aprender tudo isso, como dimensionar esse tipo de problema, qual é a geometria que se esconde atrás desse tipo de problema, como solucionar, como que um profissional capacitado e qualificado desenvolve um trabalho desse em campo. Quando falamos em um deslocamento tridimensional, a primeira coisa que passa em nossa cabeça, lógico, é o número 3. Diferente do deslocamento bidimensional, que passa em nossa cabeça, número 2. No deslocamento bidimensional, é o deslocamento mais comum na área industrial, onde temos a distância e a altura. No deslocamento tridimensional, trabalhamos com 3 coordenadas ou 3 cotas. Trabalhamos também com a distância e a altura. Mas entre essas duas cotas entra outra cota, o deslocamento. O deslocamento que a gente comenta, ou que a gente fala, no deslocamento tridimensional, é onde o seu tubo está parado e ele sofreu um deslocamento ou para a direita ou para a esquerda. Neste caso, a nossa tubulação sofreu para a esquerda. E na sequência, a nossa tubulação também subiu, teve um deslocamento na vertical. E por fim, ela também sofreu um deslocamento na horizontal, formando assim um deslocamento tridimensional, formando um cubo. No deslocamento bidimensional, nós está acostumado com uma palavrinha chamada hipotenusa. Já no deslocamento tridimensional, nós temos um cubo. E quando trabalhamos com deslocamento tridimensional, não trabalhamos mais com a hipotenusa, trabalhamos com geratriz. Geratriz é essa que corta o cubo ao meio. Ela parte da parte inferior até a parte superior. Neste caso aqui, nós vamos estar trabalhando de face a face. Uma situação intrigante que tem nesse tipo de deslocamento, que também a gente não trabalha com o diâmetro da tubulação do fabricante, mas sim com o diâmetro nominal. Diâmetro esse que é 25,4. Você que é caldeireiro, encanador, sabe muito bem que a tubulação de 8 polegadas corresponde ao diâmetro externo de 200
e 19,100. Neste caso, vamos estar trabalhando com o diâmetro nominal, que é 25,4. E seu raio também, que é dividido o seu diâmetro por 2. A nossa tubulação é de 8 polegadas e curvas raio longo. Sabemos que a curva raio longo é multiplicada por 1,5 vezes seu diâmetro, ou seja, 38,1. Nós vamos estar trabalhando com essas duas informações, que aparentemente é as informações mais essenciais e importantes para a gente estar calculando. O segundo fato, o terceiro fato interessante nesse deslocamento, que nós trabalhamos com 2 passos. O primeiro passo, com curvas e cotas falsas. Isso mesmo, com curvas e cotas falsas. A gente trabalha da seguinte maneira. Nós temos 2 informações essenciais, que é o diâmetro da tubulação, diâmetro nominal, e o seu raio. Com isso, com essas informações, vamos comprimir o nosso cubo e imaginar que vamos estar trabalhando com esse cubo de centro a centro. Vamos encontrar curvas aproximadamente das curvas verdadeiras, simplesmente com essas 2 informações. Junto, vamos montar nossas cotas falsas para aderir a nossas curvas falsas e, por fim, está chegando nas curvas verdadeiras. Esse deslocamento não é um deslocamento tão simples, mas, aparentemente eu falando, parece ser meio complexo, mas a geometria que se esconde atrás desse tipo de deslocamento é fascinante. A primeira vez que você for tentar fazer esse deslocamento, parece ser assustador. Mas com a prática e com os estudos e com a instrução adequada, eu tenho certeza que você vai se tornar um especialista. Em muitos dos casos, você vai estar tão hábito a fazer esse tipo de deslocamento que eu garanto que você vai estar desenvolvendo seus próprios passos, sua agilidade, sua noção de trigonometria através desse curso vai te fornecer e vai abrir sua mente bastante a respeito da trigonometria. Vamos começar o nosso curso, a nossa aula. Aqui nós temos uma distância de face a centro, que vamos chamar da nossa coordenada y, de 3.000. Temos também a nossa coordenada, que é a nossa altura, z, trabalhando no ponto cartesiano. Nós temos a altura do nosso cubo, de face a centro, 2.000. Também temos a nossa distância de centro a centro, que é x, 2.500. O que nós vamos fazer? Nós temos aqui a nossa coordenada y. A nossa coordenada y, ela precisa ser comprimida. E imaginarmos que essa coordenada vai estar de centro a centro. Para isso, vamos estar usando coordenadas falsas. Para nós estar encontrando a nossa coordenada falsa, precisamos calcular o raio da nossa tubulação, o raio da nossa curva e o diâmetro nominal. Com isso, vamos pegar a nossa calculadora e vamos colocar a nossa polegada vezes 38,1, que é a nossa constante de 1,5 vezes o nosso diâmetro. Se você pegar 25,4 mais, abre parênteses, e dividir 25,4 por 2, você vai encontrar a constante de 38,1, ou seja, 1,5 vezes o diâmetro. Vamos estar encontrando o raio da nossa tubulação de 304,8. Anotamos. E na sequência vamos estar multiplicando o nosso diâmetro nominal.
que neste caso é 203,2. Para encontrar o nosso raio nominal, basta dividir por 2. Nós temos 101,6. 101,6 é o nosso raio. Com essas informações, podemos subtrair e encontrar as nossas cotas falsas. De 3.000, vamos estar subtraindo o nosso raio, assim como vamos subtrair o raio também da nossa altura do nosso cubo. Mas calma aí, por que vamos subtrair de 3.000 o raio de 304,8 e vamos subtrair também de 2.304,8? Pelo simples fato. Aqui do lado, eu fiz um exemplo para vocês. O raio da nossa curva é 304,8, ou seja, a nossa curva em si, se eu trazer ela para esse ponto, aqui, observe que a nossa curva ela está dentro dessa circunferência aqui e não sabemos o ângulo da nossa curva. E a nossa cota de 2.000, ela está aqui no centro do nosso círculo. O que vamos fazer? Vamos comprimir esse círculo, vamos comprimir esse cubo para que nós possamos encontrar as cotas falsas e trabalhar com curvas de centro a centro. Então, neste caso aqui, de 2.000, vamos estar subtraindo este raio de 304,8. Lembre sempre desse círculo. Onde a curva se posiciona um círculo imaginário. Pegando a nossa calculadora, vamos colocar a nossa cota de 2.000 menos o nosso raio da nossa curva, ou seja, nosso círculo imaginário. Nós temos uma altura do nosso cubo falso de 1.695,2. Anotando a nossa cota, primeira cota, vamos estar subtraindo de 3.000 também o raio da nossa curva. Lembra que nossa curva está saindo nesse sentido? Então, aonde a curva vai estar posicionada também tem um círculo imaginário. Essa circunferência é o nosso raio, que nela todo tem 304,8. Então, vamos estar subtraindo de 300 o raio da nossa tubulação, da nossa curva. Vamos estar colocando a nossa cota de 3.000 menos 304,8 e nós temos uma cota de 2.695,2. Temos a largura do nosso cubo, a distância do nosso cubo, podemos dizer assim, falsa de 2.695,2. Vamos trabalhar agora com a última cota nossa, que é a nossa cota de distância, de deslocamento. A gente conseguiu subtrair do centro das nossas curvas, que a gente não sabe o ângulo, mas sabemos que tem círculos imaginários, subtraímos o nosso raio. Então, aqui a gente conseguiu baixar o nosso cubo e comprimir o nosso cubo, tanto para baixo como para frente. E o que nós necessitamos agora? Necessitamos retirar a nossa cota de deslocamento do nosso cubo superior. E o que nós vamos fazer? Vamos tirar esta cota do centro e trazer a face da nossa tubulação, simbolizando como se a nossa curva
como se nós estivéssemos trabalhando apenas com a parte inferior do nosso raio, da parte inferior do nosso raio. E o que nós vamos fazer? Vamos pegar 2.500 e vamos subtrair o nosso raio de 101,6. Nós temos uma cota falsa de 2.398,4. Muito bem. Encontramos as coordenadas do nosso cubo falso. Neste momento, deixamos as nossas coordenadas verdadeiras posicionadas e vamos trabalhar com o nosso cubo falso. Aqui do lado nós temos um cubo falso. Observe. Esse cubo já está todo montado, com toda a triangulação possível para estar encontrando as nossas curvas e o nosso possível nipple. Neste caso, vou estar ensinando para vocês apenas como calcular as curvas. Sabendo calcular as curvas, sabemos encontrar o nipple. Beleza. Aqui nós temos o nosso cubo e observe que nós também já temos as nossas cotas falsas posicionadas. Como que nós vamos encontrar as nossas curvas falsas? Que são essas. Necessitamos dessas curvas falsas para encontrar as nossas curvas verdadeiras. Vamos estar encontrando aqui a nossa curva inferior, que no caso é esta curva. Observe que nós temos um triângulo posicionado em roxo aqui, ó, na lateral do nosso cubo. A nossa cota desse triângulo, aqui deste cateto embaixo, é 2.398,4. E junto com a nossa altura, 1.695,2, nós encontramos esta hipotenusa. Esta hipotenusa passará a ser um cateto, formando este triângulo que está em amarelo. O ângulo que está aqui, ó, que se esconde aqui, é o ângulo da nossa curva inferior. Vamos estar calculando da seguinte maneira. Vamos colocar a nossa calculadora. Uma maneira mais fácil para estar otimizando o nosso tempo em campo. Vamos estar usando essa tecla aqui, ó, junto com a tangente de -1. Apertamos na nossa tecla Shift. Vai aparecer a função inversa da tangente. Vamos usar a tecla fracionária. Abrimos parênteses. Colocamos a simbologia da raiz quadrada. Colocamos a nossa distância ou a nossa altura, não importa. 2.398,4 ao quadrado, mais a nossa altura. Estou colocando um pouquinho mais para o lado aqui, de 1.695,2 ao quadrado. Fechamos o parênteses, partimos para a parte de fora do nosso cubo e dividimos pela nossa distância. Dividimos pela nossa distância porque nós acabamos de executar dois cálculos em um. Vamos calcular a nossa hipotenusa, que passará a ser um cateto. A partir que nossa hipotenusa forma este cateto aqui, nós dividimos pela função inversa da tangente para estar encontrando o cateto adjacente ao nosso ângulo pertencente à nossa curva.
nós vamos colocar aqui embaixo dividido por 695,2, fechamos parênteses, e nós temos uma curva de 47,45. Neste caso aqui, o AutoCAD ele é bem mais preciso, mas chegamos na mesma curva de 47,438. Vamos estar utilizando essa curva. Lembrando para vocês que não, mesmo que a gente quiser, a gente não consegue cortar uma curva em campo com essa precisão. O máximo que você vai conseguir cortar em campo será uma curva de 47,5, 47,8, mas 47,438 você não vai conseguir cortar. E mesmo que você corte uma curva com 47 zerado, o seu spool vai ficar encaixado perfeitamente. A margem de erro é muito pequena para encontrar um defeito ou apresentar uma curva fora do deslocamento. Beleza? Nós já encontramos aqui a nossa curva. Já encontramos a nossa curva inferior. Vamos estar calculando a nossa curva superior. Lembrando que vou estar apagando aqui um dos triângulos para não estar confundindo a nossa visão. E vamos estar trabalhando apenas com 2 triângulos. Observe que agora nós temos 2 triângulos para estar chegando na curva superior. Nós temos o triângulo verde e temos o triângulo azul. E vamos fazer da seguinte maneira. Temos a nossa calculadora já zerada. Vamos estar trabalhando aqui com a mesma montagem de sistema aqui da nossa fórmula, que será a tangente inversa da tangente de -1. Vamos usar a nossa tecla fracionária. E lembrando que a raiz quadrada ela sempre vai vir primeiro. Nesse tipo de montagem desta fórmula, ela sempre vai vir primeiro. Porque a raiz quadrada, ela sempre vai estar formando um cateto do triângulo que a gente quer. Então, a gente abre aqui o parênteses e vamos estar trabalhando com a raiz quadrada, abre parênteses, a nossa distância do nosso cubo, 695,2 ao quadrado, mais a nossa distância, que é 2.398,4, 2.398,4 ao quadrado, dividido pela nossa altura. E eu vou estar explicando na sequência para vocês qual foi a linha de raciocínio que estamos fazendo. E nós temos uma curva de 64,83,27. Exatamente a curva que nós encontramos aqui, ó. 64,83,27. Beleza. O que eu fiz aqui naquela fórmula? Vamos olhar bem a fórmula. O que eu fiz aqui nessa fórmula? O que eu fiz aqui nessa fórmula? Primeiro passo, eu peguei o nosso cateto, o nosso triângulo verde, que é 2.695,2, e peguei a largura do nosso cubo aqui, ó, que é 3.398,4. Quando eu jogo na raiz quadrada, eu encontro este cateto aqui, ó. Beleza? Eu encontrei esse cateto. A hipotenusa entre esses dois catetos
se torna o cateto desse triângulo azul. A função inversa da tangente de menos 1, quando ela já está em parênteses, ela já está dividindo este cateto que nós encontramos pelo o cateto desse triângulo azul aqui, ó, o cateto adjacente à nossa curva, ao ângulo da nossa curva. Então, o ângulo da nossa curva ele está posicionado aqui embaixo. Então, no momento que eu utilizo a função da tangente de menos 1, raiz quadrada deste cateto com este cateto, formando esta hipotenusa que passará a ser o cateto do triângulo azul, dividindo pelo meu cateto, que é a altura do meu cubo, e a altura do meu triângulo retângulo, que está em azul, eu obtenho o valor da minha curva superior. Beleza. A gente já calculou todo o triângulo, todo o cubo falso e encontramos as curvas falsas. O que nós vamos fazer agora? Tendo as curvas falsas e os catetos, e já tendo as curvas falsas, vamos calcular os avanços dessas curvas. Para, enfim, estar trabalhando com as cotas verdadeiras e tá chegando nas curvas verdadeiras. Só um momento. Vamos lá. Vamos pegar a nossa calculadora. Vamos colocar a nossa fórmula para estar encontrando o avanço. Lembrando que essa fórmula também vai estar aí na nossa apostila. E nós vamos estar fazendo da seguinte maneira. Tangente do nosso ângulo de 83,27 dividido por 2 vezes o raio da nossa curva, 304,8. Nós temos aqui 193,5539. Vamos anotar e vamos estar achando um avanço da curva inferior. Vamos fazer o mesmo processo, tá colocando os dados da nossa curva, 43,8. Vamos dividir por 2 e multiplicar pelo raio da nossa curva. Eu tenho aqui um avanço de 33,91,84. Galera, essa maneira que eu faço de calcular já direto pelo raio, praticamente é a mesma coisa que você calcular pelo 38,1 vezes a polegada. Beleza? Eu vou estar mostrando aqui para vocês aqui, ó, porque tem muita gente que tem dúvida nesse ponto. Eu vou estar mostrando aqui para vocês. Se eu pegar 38,1 vezes 38,1 vezes 8, eu tenho o mesmo resultado. Beleza? Anotamos esses resultados. Já estamos com esse resultado. Vamos voltar no nosso cubo. Aqui, ó. Vamos voltar no nosso cubo, onde temos as nossas cotas originais. Aqui, ó. E vamos diminuir do nosso cubo, trabalhar apenas com a cota Y e com a cota Z. Nessa segunda etapa, nós não mexemos na cota Z, porque não necessitamos mais. O que a gente já queria encontrar, a gente já encontrou, que era os avanços da curva falsa. Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar 3.000
menos a nossa curva falsa, a nossa curva inferior, o cateto da nossa curva inferior, que é 133,9184 15,4. Nós temos aqui 2.866. Beleza. Essa é a primeira cota. Vamos estar agora subtraindo da nossa altura menos o avanço da curva superior, que no caso 193,55, 114, 140, desculpa. E nós temos 106,4486. Beleza. E os 2.500, que é a lateral do nosso cubo, permanece. Vamos estar voltando aqui em outro cubo aqui, ó. Eu já tenho as nossas coordenadas já montada. E a gente vai fazer o mesmo processo. Já temos toda ela montada aqui. Vejamos aqui que nós continua com a cota de centro da nossa tubulação com 2.500. A nossa altura passou a ser a 1806,45. E nós temos a nossa distância aqui, ó, de centro a centro de 2.866,08. Beleza. A gente temos que chegar nessas curvas aqui, encontrar o valor dessas curvas, para enfim estar calculando as nossas curvas verdadeiras. Esse aqui, ó, essas curvas aqui já é as nossas curvas verdadeiras. Ela sim já é a nossa curva verdadeira. Se nossos cálculos estiver correto, ela tem que encaixar perfeitamente aqui, ó, nessa interligação. Beleza? Então aqui a gente vai estar encontrando agora nossas curvas verdadeiras e vamos fazer o mesmo processo, ó. Vamos estar calculando aqui, ó, o nosso triângulo que está em amarelo ali, ó, usando a distância de 2.500 e a nossa altura de 1.806,45 dividido pelo nosso cateto. Nosso cateto maior aqui, que é 2.866,8. Beleza? Vamos estar pegando nossa calculadora, usar a nossa função da tangente de -1, a nossa tecla fracionária, abrimos o nosso parênteses, colocamos a nossa raiz quadrada, que nós vamos estar calculando primeiro esse cateto aqui, e esse cateto, ele é a causa dessas duas, é a razão entre esses dois catetos, a nossa distância e a nossa altura. Podemos colocar qualquer um dos dois, não temos preferência, ao quadrado mais 1.806,45 ao quadrado, fecho parênteses, dividido por 2866,08, eu tenho 47,100. Exatamente aqui o novo valor da nossa curva, 47,078 aproximadamente, mas lembrando para vocês que não faz tanta diferença do cálculo da calculadora ou no modo em campo, que vocês não vão estar tendo essa precisão, mas a curva de vocês não vai estar errada por causa das vírgulas.
pós-vírgulas. Agora vamos estar calculando aqui, eu vou estar apagando aqui o nosso triângulo. Tá apagando aqui as nossas rachuras para estar encontrando o nosso triângulo. Beleza. Tem um triângulo preto aqui, como vocês já perceberam. Eu só deixei o azul aqui para em destaque. Vamos estar calculando usando a razão entre este cateto e a nossa largura de 2.500, mais a nossa distância, que é 2.866,8, para estar encontrando a nossa hipotenusa, que essa hipotenusa, cuja é o cateto do triângulo azul, e está dividindo pela nossa altura. Beleza? Vamos pegar a nossa calculadora, tá colocando a função da tangente de -1, clico na minha tecla fracionária, abro a minha raiz quadrada e vou colocar ambos os catetos aqui na minha raiz, mais 2.806,8 ao quadrado, dividido pela nossa altura. A nossa altura aqui tem 1.806,45. Nós temos aqui uma curva de 64,5963. A calculadora ela é bem mais precisa do que o card, ou o card é mais preciso do que a calculadora. A gente temos aqui a mesma curva de 64,023. Lembrando para vocês que ela não vai ser tão... como é que eu posso falar? Não vai influenciar tanto no nosso deslocamento. Ela vai fechar perfeitamente porque é uma margem de erro muito pequena, muito pequena. E se você quiser encontrar as curvas zeradas de um deslocamento em 3D, ou um deslocamento tridimensional de bisel a bisel de pontos fixos, para você encontrar as curvas zeradas, você vai ter que repetir esse processo de curvas falsas inúmeras vezes até zerar todas as casas decimais. Mas no campo, eu falo para vocês, no campo, apenas uma vez só é o suficiente para você estar fazendo o fechamento de vocês. Isso quando vocês vão fazer um exercício ou vocês querem treinar, entendeu? Treinar para deixar, para fixar na mente de vocês, na cabeça de vocês, como que se executa um tipo de deslocamento como esse. Então a gente já encontramos as nossas curvas verdadeiras e vamos estar posicionando o nosso spool. Vamos estar posicionando o nosso spool aqui para conferir se nossas curvas que encontramos é as curvas adequadas para estar fazendo a interligação do nosso fechamento. O AutoCAD 3D é a ferramenta fundamental para o nosso curso, que a gente vai estar tirando todas as provas reais, como se estivesse em campo. Funcionou no AutoCAD, funcionou em campo. Não funcionou no AutoCAD, provavelmente os nossos cálculos está errado. Mas aqui o grupo Piping World, a equipe Piping World,
treina verdadeiros profissionais para estar preparado para o mercado ou para uma situação de campo. E nossa tubulação, ela enfim está fechada de acordo com as normas, de acordo com o que o projeto pediu, de acordo com o que a supervisão pediu, a liderança ou como planejado do profissional. Beleza? Pode observar que a nossa tubulação ficou zerada em ambos os polos. Assim nós chegamos ao fim das nossas aulas, da nossa aula de deslocamento tridimensional com pontos fixos deste estilo, deste modelo. Pratiquem bastante, desenhem à mão, façam bastante cálculo para fixar esse tipo de deslocamento, porque um diferencial do profissional em campo, onde separa você de muitos outros para não ser mais um na empresa, é esse tipo de trabalho em campo. Eu me lembro que quando eu era meu oficial, eu cheguei a presenciar inúmeras situações de verdadeiros profissionais esses que tinham cada um o seu conhecimento, e eu queria ter o meu próprio conhecimento, eu queria me aprofundar, ter o meu conhecimento, para quando eu chegasse em uma certa situação, eu desenrolar aquela situação, eu não ficar frustrado diante do meu superior. Então, a matemática aplicada à tubulação me salvou. Eu creio que o curso do Piping World vai estar salvando você também. Vai estar levando para você conhecimento que a apostila ou outros cursos não te ensinam. E eu tenho certeza que no final deste curso você vai ser um profissional diferenciado no mercado. Vai ser um profissional que tem autoconfiança naquilo que você vai fazer. E se deparar com esse tipo de situação, você vai tirar de letra. Um forte abraço, bons estudos e até a próxima videoaula do nosso curso.